Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Hoje a Arquidiocese de Londrina está em festa. Aliás, mais do que a Arquidiocese, a Igreja está em festa. Pela vida do grande Monsenhor Bernardo, pelos seus 60 anos de sacerdócio, pelo imensurável bem que a vida dele fez, pelo testemunho sacerdotal dele e por todas as pessoas que passaram na vida dele como pároco, como amigo, como família e que levaram alguma coisa de si e também deixaram muita coisa no coração do Monsenhor. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. E aos 20 anos de idade, eu parti para a Terra Prometida, o Brasil. Passaram os 4 anos de estudo em Curitiba, de expectativa, de oração, até que as portas se abriram para a nossa missão de padres em Londrina. O fato dele abandonar a família, todos os seus irmãos lá em Malta, e vir para o Brasil. Naquela época, ninguém nem às vezes conhecia o Brasil na região dele. E ficou todo esse tempo. E nos servindo com tanto carinho, a gente tem que tirar o chapéu para ele, viu? Se grande era a nossa alegria, não menos era a alegria de nossos pais na longínqua terra natal. Naquele tempo, não havia comunicação nenhuma, nem celular, nem telefone fixo. Nos comunicamos com cartas pelo correio, que levava 10 dias para chegar. Meu pai e minha mãe se contentavam de manter contato comigo por cartas. Todo domingo, sem falta, meus pais mandavam notícias. Para nós, o padre hoje, Monsenhor Bernardo, era um irmão venerável. Os primeiros que chegaram no Brasil, né? E a gente sempre olhava nele como uma pessoa muito culta, muito serena e uma pessoa muito amada por todos. Gostaria de aproveitar deste momento para desejar ao meu irmão, amigo, Monsenhor Bernardo Cafá, toda a paz e toda a alegria para que possa olhar para o passado em ação de graças, reviver o compromisso de ser padre hoje e olhar para o futuro com muita esperança. Parabéns, Monsenhor Bernardo Cafá. Todas as cartas daquele tempo até hoje estão comigo. E me deu a vontade de procurar a carta que meus pais escreveram no dia de minha ordenação. Eu achei. Domingo, 4 de julho. Hoje, dia memorável. Querido filho, este dia fica gravado no meu coração com letras de ouro. Hoje, depois que eu recebi a comunhão na missa, pedi a Jesus a graça de sentir no meu coração um pouco da alegria que você está sentindo neste momento. Eu posso imaginar o que está passando na sua mente, seu entusiasmo por esta graça tão especial que Deus lhe deu. Encontrei aqui em Rolândia alguém muito especial, a senhora Lourdes, e ela tem uma revelação bacana para dizer. Sim, eu sou a madrinha do padre Bernardo, madrinha de ordenação. Me senti muito honrada com esse convite que ele nos fez, a mim e meu marido, já no céu. E até hoje, nunca perdi o contato com o padre Bernardo, fomos amigos dos pais. E, então, é uma felicidade muito grande ter o padre Bernardo como meu afilhado. E depois minha mãe também escreveu. Meu filho Beni, hoje, dia 4 de julho, no dia de sua ordenação, queria ser um passarinho para voar até aí e assistir à ordenação, nem que seja por um buraco na parede. Mas isso é impossível. Só posso fazer em pensamento e intenção. Hoje, às 2 horas da tarde,
No momento em que você estaria sendo ordenado, eu e seu pai e seus irmãos nos recolhemos em oração, rezando por você. Que Deus o abençoe com muitas graças. Benção, filho, sua mãe. Quando ele foi para a Imaculada Conceição em 65, nós morávamos ali na Rua Tupi, na paróquia. Ele fez meu casamento com Dom Geraldo Fernandes. Ele batizou 2 netos, 2 filhos meus. Ele fez aí, claro, os momentos difíceis, a morte do meu pai, a morte da minha mãe, a morte da Dirce. A gente olha para ele e parece que a gente está olhando para Jesus, assim, aquela paz interior. Não te envergonhe de dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sofre comigo pelo Evangelho, confiado no poder de Deus que nos chamou para uma vocação santa. E de uma figura que não tenho o que falar. Eu acho que vocês todos sabem, reconhecem das virtudes dele, largou o país, a família lá, é um londrinense há 60 e tantos anos em Londrina, e de uma vida voltada para a igreja, para os irmãos. Guarda o precioso dom a ti confiado por Jesus Cristo. Mantenha viva todo dia a chama da vocação, não esmorecer, não desanimar. Uma das ocasiões que eu me lembro muito bem dele foi quando nós fizemos o projeto da Torre da Catedral, né? Que era um sonho dele, levantar aquela torre. Eu pude participar, pude ajudar a levantar aquela torre. E depois ele me deu um certificado bonito com o meu nome, né? O desenho da torre da catedral. Eu guardo com muito carinho isso lá em casa, né? Então o Padre Bernardo para nós é uma santa pessoa, é um símbolo para Londrina. E alguém que a gente olha com muito carinho, olha para ele, parece que estou olhando para Jesus, assim. É uma paz interior que transborda. Refleti sobre nossa ordenação sacerdotal. Olhei minhas mãos consagradas, aquelas mãos que tanta gente veio beijar, aquelas mãos que já tinham batizado 153 crianças, aquelas mãos que distribuíam tantas comunhões, aquelas mãos que se levantaram para perdoar as misérias humanas. Ele é uma bênção para nossas vidas, porque além das missas maravilhosas, a homilia mais profunda que você possa ter, da melhor qualidade, é um ser humano admirável. Um exemplo de sacerdócio e assim, a alegria dele era uma coisa bem importante, né? A alegria dele, os conselhos, as correções fraternas, porque a gente precisa ser corrigida. E ele sabia corrigir de uma forma que a gente se engrandecia e não ficava aborrecido. Paulo fala para Timóteo, sacerdote novo. Reaviva o dom que Deus lhe deu pela imposição de minhas mãos. Não te envergonhe de dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sofre comigo pelo Evangelho, confiado no poder de Deus que nos chamou para uma vocação santa. Guarda o precioso dom a ti confiado por Jesus Cristo. Mantenha viva todo dia a chama da vocação. Pena que eu só convivi 33 anos com ele, né? Gostaria de ter convivido mais, mas é o tempo que nós estamos aqui e tenho certeza de que Monsenhor Bernardo, como todos os malteses, todos os padres que vieram da Europa, da Ásia e da África, são muito abençoados para o povo brasileiro, ajudaram a formar essa belíssima civilização. E nós só temos a agradecer, né? As bênçãos todas para Malta, para ele, para a família dele. Olha, amamos o Monsenhor. Monsenhor querido, estou aqui com a minha mamãe. O senhor faz parte da nossa vida, assim como faz parte da vida de tantas e tantas e tantas milhares de pessoas em Londrina e toda a região. O senhor me batizou, o senhor fez o casamento da minha mãe, o senhor fez a oração final quando meu pai faleceu.
Então a gente tem o Senhor guardado no nosso coração. Grande beijo no seu coração, nós amamos muito Monsenhor Bernardo Cafá. Muito obrigado por tudo que o senhor fez, faz e vai continuar sempre fazendo pela cidade de Londrina e por nossa população. O próprio Jesus disse: eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Muitas vezes nós agimos como controladores da graça e não como facilitadores. Mas a igreja não é uma alfândega, é a casa paterna, onde há lugar para todos. O Monsenhor Bernardo disse que se alguém quisesse dar um presente de aniversário para ele, era para dar uma ajuda financeira para a futura obra Casa Gertrudes, uma obra de ação social que tem as irmãs salesianas à frente, é isso? É, onde não tem igreja para o povo tirar. E essa daqui é a urna onde as pessoas colocam a sua contribuição. O presente para o Monsenhor Bernardo vai aqui dentro. Irmã, deixa eu ver se já está cheio isso daqui. Nada. Tá. Ainda está vazio, mas vai ficar cheio isso daqui. Cheio. Isso. Deus providencia. A missão, a zelo dele é essa, né? Eu confio. Veja que até nessa hora, Monsenhor é solidário. Solidário. No livro que estou publicando, eu contei como foi meu primeiro domingo, depois da ordenação sacerdotal. Um dia corrido de missas, batizados, confissões e experiência sacerdotal. Terminei o artigo com estas palavras. Quando entrei finalmente no meu quarto para dormir, fiquei refletindo sobre tudo que passou naquele dia de trabalho e de festa. Não tive um momento de folga. Afinal, agora somos sacerdotes. Porque o Monsenhor me pediu ajuda para editar o livro. Mas quando eu o encontrei, vi que ele estava escrevendo o livro à caneta, à mão. Isso é muito especial, porque alguém que escreve à mão, ela não pode errar. Então ela tem que pensar cada palavra, imaginar antes. Tudo sai do coração. A mão acaba sendo uma extensão do coração e da mente do Monsenhor. Isso me tocou muito. A Leda Napoli fez a digitação, o diácono Givan fez a revisão de ortografia e gramática e eu só ajudei com a edição, né? Com a parte de diagramação, com o Ricardo Gogel, que é um excelente designer, que fez toda a diagramação aqui do livro, e eu sugerindo a capa, sugerindo o título e outros detalhes até chegar à gráfica. Então fui um participante assim bem pequenino dessa obra tão gigante. Sempre me encantou sua maneira de ser. Uma pessoa de estatura pequena, mas com um coração grande. Porque até quando eu necessitei de alguma ajuda, eu ia lá e batia no coração do Bernardo. Ele sempre tinha alguma coisa para oferecer para a gente. Ele contribuiu em muito a partir da catedral, principalmente, na edificação de vários espaços, seja ele templos enquanto igreja, ou seja salas de formação, catequese ou de salões nas comunidades periféricas. Então acho que esse legado ele deixa no sentido de ser alguém que também soube desconcentrar minimamente a questão econômica dessa diocese. E eu sou testemunha quando eu assumi todo o lado esquerdo da Saúl Quinde com a paróquia Santa Cruz, e fui responsável, junto com a comunidade, para levantar a paróquia Santa Cruz está hoje, e também a comunidade Nossa Senhora Mãe dos Homens. O Monsenhor Bernardo colaborou conosco de maneira eficaz, efetiva, incentivando e também com recursos, como tantas outras comunidades da Arquidiocese de Londrina. E o que me marcou muito foi a despedida de Dom Geraldo, que eu estava com ele lá no hospital. Quando chegou o Padre Bernardo, o bispo pediu para se confessar, fecharam a porta e Dom Geraldo foi o último encontro que ele teve com o sacerdote ali, né? Porque ele foi professor há muito tempo, não foi meu professor, mas eu sei que ele sempre foi professor ali no Paulo VI. Então ele também deu essa contribuição na própria formação do clero, né? Monsenhor que nesses 60 anos doou-se profundamente
para a nossa igreja de Londrina. Eu, particularmente, quando trabalhei na paróquia São João Paulo II, no Vista Bela, tive tanto apoio, tanta ajuda do Monsenhor Bernardo, bem como da Catedral. E hoje, com alegria, poder estar aqui para render graças a Deus pelos seus 60 anos de sacerdócio. Que Deus o abençoe e o conserve com muita vida e saúde e muitas bênçãos. Então eu só tenho que agradecer a Deus pelo Padre Bernardo estar vivo, com 84 anos, parece, né? E ainda querendo trabalhar, querendo dedicar-se ao povo. Ai, que vida linda. Testemunho autêntico, né, irmã? Um testemunho mesmo. Oh, homem, que Deus o abençoe e lhe conserve. Cabecinha boa. Ele pede bênção para a madrinha? Não, é eu que peço a bênção para ele. O próprio Jesus disse: eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Precisamos menos juízes e mais pastores. Menos normas, diretrizes e leis e mais amor e acolhida. Uma igreja de portas abertas, capaz de curar as feridas do povo sofrido. Esses sentimentos têm me animado no meu ministério. É isto que tentei viver nesses 60 anos de vida sacerdotal. Há 10 anos atrás, nos 50 anos que ele fez de sacerdócio, nós tivemos o privilégio, 17 pessoas da Catedral, nós tivemos com ele em Malta. E ele foi o nosso guia para mostrar gozo, para mostrar os parentes, para mostrar, contar as histórias, como que ele tinha que durante a guerra, e ele pequeno ainda, tinham que ficar nos bunkers. Então foi assim, fantástico, maravilhoso, foi muito bom. Na nossa casa, conosco, ele sempre foi um sacerdote calmo, zeloso, falando do trabalho, falando da família, falando da terra dele. Para mim, o Padre Bernardo é um padre assim, para dar exemplo para outros sacerdotes. Todos nós temos uma dívida com ele, não é ele que tem dívida conosco, porque ele sempre se dedicou de corpo e alma. Então nós queremos nesse momento prestar a nossa homenagem e pedir que Deus o abençoe sempre e dê a ele sempre força para perseverar na sua fé. O Nosso Senhor é o melhor amigo do vovô. É uma honra muito grande ter a amizade do Monsenhor Bernardo comigo e com a minha família. Uma pessoa realmente espetacular, um missionário. Ele se comunica com uma tranquilidade, com uma simplicidade que cativa as pessoas. Então ele faz amigos, ele tem muitos amigos porque a maneira dele ser é muito cordial. Eu acho o Monsenhor uma pessoa muito verdadeira. Eu gosto muito de conversar com ele, que eu acho ele muito verdadeiro. Isso me agrada muito. Curiosamente, um pequeno spoilerzinho, mas para dar vontade das pessoas lerem, uma das historinhas que mais me embarcou aqui foi um dia que o carro dele pifou, um fusquinha numa estrada de terra e apareceu alguém ali muito especial que ajudou ele a fazer o carro funcionar de novo. Mas aí o pessoal vai ter que ler para descobrir. Monsenhor, para mim, é como um pai, um irmão, sei lá. Sempre eu recorri a ele nas minhas necessidades espirituais e também temporais. Ele faz parte de nossa família e que ele continue por muito tempo rezando, fazendo as orações para toda a comunidade, para todo o nosso povo. Um beijo, Monsenhor Bernardo. Somos servos da esperança. E mesmo quando cansados, dizemos de novo: gostamos de quem somos e amamos o que fazemos. E o Dom Albano me convidou, e o Monsenhor nos apoiou todo o tempo da formação e nos deu um total espaço para poder exercer o nosso ministério. Então é com muita alegria que eu estou aqui e tenho certeza que, como o Monsenhor me inspirou o meu ministério,
ele também inspirou muitos outros ministérios e vai inspirar ainda muito mais. Essa sua atitude, né, de pensar a igreja como um todo e a sua vida de sacerdote ou de presbítero que pensa de maneira extraordinária a eclesialidade da igreja a serviço do reino de Deus. E você o senhor sendo um anunciador do reino como igreja e na igreja. Por isso, nós somos gratos por tudo que o senhor foi e continua sendo e vai continuar sendo por muitos anos com a graça de Deus. Ele sempre foi uma pessoa assim, muito trabalhadora, muito honesto, muito prestativo, muito fiel. Então ele é uma pessoa assim, que merece tudo isso e um pouco mais. E o que marca muito nele é essa vontade de servir, essa presteza em servir a comunidade. Para ele não tem tempo ruim, não tem descanso. Qualquer momento que você precise dele, ele te atende com a maior boa vontade e ele é assim uma pessoa muito receptiva, que você sai de lá, quando você faz uma confissão, você sai de lá sabendo que foi perdoado, sabe? Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. A ordenação do Monsenhor Bernardo foi como uma semente lançada em solo fecundo, uma semente de fé, esperança e amor, que com o tempo se tornou árvore frondosa, fonte de sombra, abrigo e frutos para o povo de Deus. Uma palavra de agradecimento a Deus e a todos. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, Monsenhor Bernardo. Obrigado por ser presença de Deus entre nós. Obrigado. Obrigado por nos ensinar que vale a pena ser de Deus até o fim. Bem perto de ti, te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria